Você é aluna do 4º ano, estou com você hoje, iniciando o nosso ciclo 4 e o tema da aula de hoje é cadeia alimentar. Então hoje nós vamos abordar aqui vários assuntos referente à cadeia alimentar. E eu espero que com essa aula de hoje você venha aí compreender a importância da cadeia do sol para os seres vivos, como também identificar de onde vem a energia usada pelos seres vivos para realizar suas atividades, reconhecer a importância da cadeia alimentar para o equilíbrio da natureza, compreender a relação existente entre os seres vivos e com o meio ambiente e compreender também como se dá o fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Então, hoje nós vamos aprender, vamos conhecer como os seres vivos obtêm a energia necessária para a sua sobrevivência. Você já parou para pensar de onde vem essa energia que você utiliza aí para brincar, correr, estudar, praticar atividades físicas? Então, de onde será que vem essa energia? Então, todos os seres vivos necessitam de energia para sobreviver. Então, essa energia ela é fundamental para que para que você venha executar aí as nossas atividades diárias. Lembrando que essa energia ela é fornecida primeiramente pelo Sol. O Sol, nós vamos falar que ele é uma fonte de energia fundamental para a Terra e nós obtemos também a energia através dos alimentos. Os alimentos, eles funcionam para nós aí como combustível que vai fornecer energia para nós. Por isso é que quando você está com fome, você fica sem disposição, porque o alimento é que te dá essa energia para você exercer todas as suas atividades. Existem aí animais que alimentam só de plantas, que nós vamos falar que eles são herbívoros, alimentam diretamente das plantas. Mas tem animais que alimentam de carne, que a gente fala que eles são carnívoros. E nós humanos, né? Nós alimentamos de carne, nós alimentamos de planta, então nós somos classificados em onívoro. Então, existem aí várias formas de obtenção de alimento para que você tenha energia aí no seu corpo e por isso que eu vou trazer hoje para você, quando a gente pensa a minha alimentação, você alimenta, então sua alimentação ela vem das plantas, ela vem de outros animais. Mas e as plantas? Será do que elas alimentam? Como que elas obtêm o alimento delas para servir de alimento a outros seres vivos? Então, eu vou dizer que as plantas são os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, ela é chamada de autótrofa. Então, autótrofas são aqueles seres que fabricam o seu próprio alimento. E as plantas, como é que elas fazem para fabricar o seu próprio alimento? Primeiro, ela tem como base a energia solar. O sol ele é fundamental para a planta produzir o alimento dela. Ela capta a energia do sol, as raízes das plantas absorvem a água do solo, juntamente aí com o que a gente fornece para o ar, né, que é o gás carbônico, ela transforma tudo isso em alimento para ela, que é a glicose, e oxigênio que ela libera para o meio ambiente e que ela também respira. Então, nós vamos dizer que esse processo que a planta produz o seu próprio alimento, nós chamamos de fotossíntese. Foto significa luz, síntese, sintetizar. Então, fotossíntese é o processo que as plantas utilizam para fabricar, sintetizar o seu próprio alimento. Então, nós sabemos aí que a energia do sol, ela é fundamental para manter aí a vida na Terra, porque além dela servir de aquecimento terrestre, ela também é fundamental no processo da fotossíntese, onde a planta vai utilizar aí para fazer o seu próprio alimento. Então, a luz do sol fornece a energia necessária para as plantas e elas, a partir daí, elas vão produzir o alimento. E aquele animal que comeu, alimentou-se da planta. Vamos imaginar aí a lagarta ao comer uma folha de uma planta. Ela está aproveitando o alimento da planta que ela produziu pelo processo da fotossíntese. Então, eu vou dizer que a lagarta ela está adquirindo energia que veio da planta. Mas se o pássaro comeu a lagarta?
Então, eu vou dizer que o pássaro está adquirindo, ele alimentou da lagarta, que adquiriu a energia que veio da planta. Então, ele está obtendo aí uma energia de forma indireta, que ele está adquirindo essa energia do sol de uma forma indireta, porque quem utilizou primeiro a energia da planta foi a lagarta. Depois, o pássaro usufruiu dessa energia provinda da lagarta. Se tiver algum outro animal que for alimentar do pássaro, ele também vai obter essa energia já provinda do pássaro. Então, essa energia ela é passada. Por isso que nós vamos falar que a energia ela é fundamental na Terra e que essa energia ela está obtida nos alimentos por onde que a gente alimenta, seja um animal carnívoro, seja uma planta, nós estamos, de certa forma, adquirindo a energia indireta por esses alimentos. As cadeias alimentares, elas representam as relações alimentares entre os seres vivos na natureza. Então, eu posso dizer, então, que a cadeia alimentar é uma sequência de indivíduos que estão ligados com o objetivo de alimentar. Essa relação existente aí entre os seres vivos e a natureza, nós chamamos de cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar, nós vamos ter aí esses indivíduos que estão ligados aí, que estão unidos com o objetivo de alimentar. E uma cadeia alimentar, ela tem como base aí os seres produtores, que é a planta. E depois nós vamos ter aí alguns consumidores, que são aqueles seres que alimentam ou da planta ou de animais que alimentaram da planta. Então, nós vamos ter aí os consumidores e, finalmente, a gente vai ter os decompositores, que são aqueles seres que existem na Terra, que decompõem toda aquela matéria, transformando em matéria inorgânica. Então, os consumidores, ainda, eles podem ser classificados em primário, secundário, terciário. Quando o consumidor alimenta diretamente da planta, ele assume o papel de consumidor primário. Se ele alimentou do animal que alimentou da planta, passa a ser secundário. E assim por diante. Então, vamos aí tentar mostrar para você uma cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar, ela tem aí produtor, que são as plantas, consumidores, que podem ser consumidor primário, secundário, terciário, e, por fim, os decompositores, que são aqueles seres que decompõem aquela matéria, né, aquela fruto que apodreceu, aquele galho daquela árvore, e transforma aí em adubo para a própria terra. Então, seres produtores ou heterótrofos, eles estão o quê? Na base da cadeia alimentar. Eu vou dizer que não existe uma cadeia alimentar sem os produtores, porque são os produtores que fabricam o próprio alimento, que são as plantas. Então, eles são chamados de autótrofos. Por quê? Porque eles são seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento, através do processo que nós já falamos, que é o processo da fotossíntese. Pensando aí na cadeia alimentar, seguindo aí, a gente vai encontrar aí os consumidores ou heterótrofos. Um ser que nós, por exemplo, somos consumidores e somos classificados como heterótrofos, porque nós não produzimos nosso próprio alimento. Então, nós vamos dizer que os consumidores, né, eles podem ser primários, secundários, terciários, como eu já falei para vocês, que depende da posição que ele está na cadeia alimentar. Mas ainda você vai entender como que esses seres se comportam ao longo de uma cadeia alimentar. Temos aí os seres, né, que são representados por fungos e bactérias, que são seres decompositores. Esses seres, a gente vai falar que eles são os verdadeiros recicladores da natureza. Então, o processo de decomposição transforma restos de seres vivos em substâncias que serão reaproveitadas pelos outros seres vivos. Então, imagina aí aquela planta que retira do solo aí os sais minerais, que retira do solo todos os nutrientes aí da terra. Aí ela cresce, ela recebe a água e ela vai produzir frutos. Quando velha, e aquela planta, ela de vez em quando ela libera ali uma folha, joga um galho, um fruto podre que cai e ela vai, o próprio solo, graças à ação dos fungos e das bactérias, vai transformando todo esse material e sendo reaproveitado de novo pelas próprias plantas. Por isso é que existe um cientista, né, que fala assim, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na natureza existe uma transformação
constante. Existe aí uma relação alimentar, né, entre os seres vivos e o ambiente. Então, quando a gente pensa aí que nós não somos capazes de produzir nosso próprio alimento, mas nós dependemos de outros seres vivos, nós dependemos das plantas e nós dependemos dos animais. Então, herbivoria é a relação entre o animal herbívoro, que são aqueles animais que alimentam diretamente da planta, e esses herbívoros eles vão tirar essa energia que eles precisam diretamente provinda da planta. Mas existem os seres que não fabricam o seu próprio alimento, que precisam de outro ser vivo para alimentar. Então, essa relação nós vamos chamar de predação. É a relação entre o predador e a presa. Então, o predador é aquele que utiliza a presa para obtenção de energia, para obtenção do seu próprio alimento. Então, em todo momento você está vendo essa relação entre o homem e a natureza, entre os animais, onde sempre você vai observar, existe aquele animal que vai utilizar o outro para alimentar. Então, ele é o predador. A presa é aquele animal que vai servir de alimento para aquele animal, para aquele ser vivo. Então, você sabia que no ambiente as relações alimentares não ocorrem apenas entre dois seres vivos? Eles podem envolver aí mais vários diversos organismos. E nesse processo, um ser vivo ele vai transferir essa energia para outro, formando aí uma sequência, uma relação aí entre os seres vivos, que é o que a gente chama de cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, ela, de certa forma, ela mantém o equilíbrio da natureza. Ela mantém esse equilíbrio entre os seres vivos. Já imaginou se não tivesse os animais para alimentar das plantas? Nós íamos ter uma superpopulação de plantas. Você já imaginou se não tivesse o pasto para alimentar da lagarta? Íamos ter uma grande população de lagartas. Então, você observa que a natureza ela mantém o equilíbrio através da cadeia alimentar. Por isso que não é importante que a gente conserve as espécies, porque elas é que mantêm o equilíbrio da natureza. Então, está aí uma cadeia alimentar que a gente trouxe para você, onde a planta é o produtor, o gafanhoto é o consumidor primário, o sapo que alimenta do gafanhoto exerce a posição aí de consumidor secundário e a cobra que alimentou do sapo terciário e o gavião que alimentou da cobra, que a cobra alimentou do sapo, que alimentou do gafanhoto, que alimentou da planta. Então, você está vendo uma sequência de indivíduos com o objetivo de alimentar. Essa é uma cadeia alimentar terrestre. Mas será que os animais, só os terrestres que utilizam um animal e outro para alimentação? Não. Acontece também a cadeia alimentar no mar, nos lagos, nos rios. Vamos conhecer uma cadeia alimentar aquática. Aí, por exemplo, está o produtor, que são as algas, né, que está no mar. Nós temos aí o consumidor primário, né, que são os mariscos. Temos aí o consumidor secundário, que é uma alga viva que alimentou dos mariscos. E aí nós temos o consumidor terciário, que é uma tartaruga que alimentou do animal, que alimentou dos mariscos, que alimentou do produtor, que são as algas. Então, você percebe que está acontecendo o quê? Um fluxo de energia. A energia ela está sendo transferida do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o secundário, do secundário para o terciário, quaternário e assim por diante. Então, toda a energia ela vem do sol, a planta absorve e a planta transfere para o consumidor primário, para o secundário e assim por diante. Então, essa energia ela é fundamental porque essa energia ela é transferida de um ser vivo para o outro. Assim, tudo, não podemos esquecer dos decompositores, que devolve para o ambiente, devolve para o produtor aquilo que lhe tiraram em vida. Então, na natureza acontece constantemente essa reciclagem da matéria. Mas será que uma cadeia alimentar ela é só uma sequência de indivíduos ligados por alimento? Ou eu posso ter várias cadeias alimentares, onde os seres vivos interligam entre si com o objetivo de alimentar? Lógico que posso ter, que é o que a gente chama de teia alimentar. Então, a teia alimentar é uma sequência de indivíduos que interligam para a produção do seu próprio alimento. Então, vamos analisar aí essa cadeia alimentar. Nós temos aí os produtores,
nós temos os consumidores primários e nós temos aí os consumidores secundários. Então, você está observando que o produtor, ele serve de alimento a vários outros consumidores primários, que nós temos aqui várias cadeias alimentares, né? O conjunto de cadeias alimentares nós chamamos de teia alimentar. Então, um animal, ele pode alimentar da planta e ele pode ser alimento para vários outros animais. Por exemplo, um pássaro, ele é alimento para a raposa, mas ele pode ser alimento também para um cachorro, ele pode ser um alimento para outros seres vivos. Então, essa posição aí, onde os seres vivos se interligam com o objetivo de alimentação, onde essas cadeias alimentares se interligam, nós chamamos de teia alimentar. Você sabia que na natureza existem as plantações? E as plantações, os animais, eles são... Você faz aí uma plantação de milho ou de feijão, seja lá de qualquer tipo de alimento. Você já percebeu que existem outros animais que vão utilizar, por exemplo, dessa plantio, que a gente chama das pragas. Então, as pragas nas lavouras, elas vão alimentar em grande quantidade daquela população de milhos e o agricultor chega um momento que ele percebe que a plantação de milho dele está indo embora, porque as pragas estão alimentando da sua plantação. Então, para evitar, às vezes, esse dano, os agricultores utilizam muito o que a gente chama de agrotóxicos. Então, os agrotóxicos, eles são utilizados para matar, é uma substância química que é utilizada para matar essas pragas que vão devorar, por exemplo, a lavoura de milho. Só que esses agrotóxicos, quando eles são lançados no milho, eles realmente matam as pragas. Mas, lembrando que ele traz danos para o ambiente. Ele polui o ar, ele polui o solo e, por que não dizer que ele polui também as águas? Então, essas substâncias químicas, elas, de certa forma, elas vão alterar aí a cadeia alimentar. E lembrando também que se ficar alguma praga que vai sobreviver àquele agrotóxico, ela vai criar aí uma resistência àquele determinado agrotóxico. Ou seja, vai chegar um momento que o agricultor sempre vai ter agrotóxicos mais potentes para destruir aquela praga. Então, não é aconselhável o uso de agrotóxicos. Por quê? Porque além de dar maior resistência às pragas, elas também contaminam aí o ar, a água e o solo e pode aí alterar a cadeia alimentar. Uma ação humana que não é aconselhável é o uso do agrotóxico. Mas aí a gente pergunta, se não vai utilizar os agrotóxicos, como é que o agricultor vai fazer para combater as pragas? Então, existe hoje meios, existem caminhos aí que dá para o agricultor utilizar, né? Que a gente chama de controle biológico. O controle biológico você pode combater as pragas com os próprios animais. Ou seja, para combater as pragas de uma lavoura de forma mais sustentável, equilibrada, de forma que não destrua, que não compromete aí a vida dos seres vivos na natureza, utiliza aí os próprios predadores, como os insetos, que vão alimentar dessas pragas, reduzindo a população. Então, hoje, a gente fala que a técnica mais utilizada, mais viável, mais sustentável, é o que a gente chama de controle biológico. Então, você pode utilizar o próprio animal para alimentar daquelas pragas. Então, essa é uma forma de um controle natural, biológico, sustentável. Então, existem aí muitas ações que o ser humano, que o homem pode fazer para ajudar aí o equilíbrio das cadeias alimentares. E uma delas é aí o controle biológico, para acabar com aquelas pragas que às vezes destroem a plantação, evitar as queimadas, porque as queimadas também e o desmatamento, destruindo aí o habitat dos animais, o que vai acontecer? Esses animais, se eles não têm o habitat natural deles, eles tendem a vir para a cidade. Então, às vezes, muitos animais que você vê percorrendo aí a cidade, às vezes é porque ele teve o habitat dele comprometido. Então, são práticas que o homem faz
que compromete aí a cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, ela é fundamental aí para a sustentabilidade do ambiente. Então, estamos aí chegando no final da nossa aula. Vou deixar aqui para você algumas atividades para você resolver, de acordo com o que você aprendeu. São atividades bem fáceis que você pode aí utilizar do seu livro, com o seu livro de ciências, pesquisar, saber mais e que você possa ir, na próxima aula a gente vai falar aí como que ocorre a alteração da cadeia alimentar. Então, o próximo tema é a alteração na cadeia alimentar. Quem proporciona aí, quem faz com que ocorra a alteração na cadeia alimentar? É prejudicial? Como é que ela acontece? Então, isso aí nós vamos ver na nossa próxima aula. Te aguardo e até a semana que vem.